Obrigada, senhor presidente. Bom, eu queria falar sobre um tema que é da esfera federal, mas me parece importante tecer algumas considerações sempre respeitosas aos congressistas. Houve aquela situação envolvendo o deputado Daniel Silveira. Algumas pessoas concordaram, outras discordaram das medidas tomadas pelo Supremo. A Câmara teve a oportunidade de se manifestar. Algumas pessoas concordaram, outras discordaram da maneira como a Câmara conduziu. Mas o fato é o seguinte, a Câmara teve a oportunidade de se manifestar e preferiu manter a prisão do deputado. Intrigantemente, utilizou o caso do deputado para apresentar uma PEC que, a meu sentir, é um retrocesso. Um retrocesso no combate ao crime, no combate à corrupção, no combate ao peculato, no combate ao abuso de poder e assim por diante. Então, eu até falei nas minhas redes, reitero aqui. Se a Câmara não concordou com o que fez o Supremo, por que não liberou o deputado? Por que não liberou? Então, na verdade, utilizou o deputado e seu caso, concorde-se ou não, goste-se ou não, para emplacar uma PEC que é uma vergonha nacional. Entendeu? A PEC é uma vergonha. Porque na imprensa as pessoas estão falando muito de que se o parlamentar for preso em flagrante, será conduzido à Câmara, e lá ficará, vamos dizer assim, sob tutela. E está todo mundo dizendo que isso é um absurdo, só que a PEC tem absurdos maiores. Porque eles alteram as inelegibilidades, ou seja, a lei da ficha limpa, porque eles não falam só das imunidades no uso da fala, que isso nem teria tanto problema, eu sou uma defensora da liberdade de manifestação, mas eles também não se limitam a dizer que se o cidadão for preso em flagrante, por qualquer crime, hein? Porque como todo mundo está com o caso do deputado Daniel na cabeça, está achando que é um vídeo, que é um comício, que é um pronunciamento, mas não, gente. Da maneira como está na PEC, se um congressista for preso em flagrante estuprando uma criança, ele vai ter que ficar ali sob a tutela do Congresso. É isso que a gente quer? Foi para isso que nós fomos às ruas? Não. Mas é pior. Porque eles vão com várias medidas, várias providências, absurdas, com todo respeito, e chegam ao limite de criar uma segunda instância no STJ e no STF. Toda a luta de quem foi às ruas em 2016 era para ter a prisão em segunda instância, um dos pontos. Ou, pelo menos, que os processos originários, que são aqueles votados diretamente no STJ ou no Supremo, tivessem um trâmite mais rápido. Algumas pessoas defenderam o fim do foro privilegiado, da prerrogativa de foro. Eu sempre tive uma ideia técnica da gente alterar o trâmite no Supremo. É um assunto muito técnico, não daria para falar neste momento. Mas fato é que o que a população queria e quer seria uma celeridade maior nos processos, sobretudo quando os processos são movidos em face de pessoas poderosas. Pois bem, aproveitaram a situação do deputado Daniel Silveira para criar duplo grau de jurisdição no STJ e no STF. É surreal. Aí vem o texto do substitutivo. Pelo menos neste ponto, o texto melhora a situação, mas mantém os demais. A minha pergunta é: o que a sociedade ganha com isso? A segunda pergunta é: o que os deputados federais, representantes da população, ganham com isso? Porque eles estão criando um arcabouço para proteger os maus. É impossível deixar de concluir, olhando para esse contexto, que todos devam algo. Porque se é necessário criar um arcabouço na Constituição Federal para proteger os maus,
E a nossa Constituição já é uma Constituição garantista, e eu sou uma defensora dela, hein? Eu sou uma defensora da Constituição Federal. Ela já é uma Constituição garantista. Eles estão criando um arcabouço para defender os maus. Só pode levar a crer que devam, que temam. Então, tanto o texto original quanto o substitutivo são textos que não se justificam por nenhum argumento. Por nenhum argumento. Fosse verdade que estão preocupados com situações como a do deputado Daniel, teriam utilizado a oportunidade de libertá-lo. Mas mantiveram-no preso. Para quê? Para criar desculpa para emplacar essa vergonha internacional. E é importante que aqueles deputados que estão contrários a essa situação aqui, eu já vou fechar, senhor presidente, que estejam atentos, porque quando um texto é posto em votação, você tem a votação do original, a votação do substitutivo, e não raras vezes tem um substitutivo do substitutivo ou algum tipo de emenda. Então, o texto original é ruim. O substitutivo que foi tornado público, ele é menos ruim, mas ele não é bom. Eu já tenho notícias de substitutivos dos substitutivos. Não sabemos o que é que será votado. Então, o único comportamento condizente com o decoro parlamentar e com o desejo da população é encerrar essa discussão. É encerrar essa discussão. Não tem nenhuma vantagem para a população, nem para o sistema jurídico brasileiro seguir com isso aqui. Nós temos outros temas importantes, polêmicos ou não, que merecem a atenção do Congresso Nacional. Essa PEC, não. Muito obrigada, senhor presidente.